Paz do Senhor, meu irmão. Um prazer estar aqui novamente para gravar mais uma mensagem. Jesus disse certa feita que quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então, se você está escutando a palavra de Deus, certamente você pertence a Deus. O texto bíblico, para o momento, está no livro da carta do nosso irmão Tiago, chamada também de Carta Universal, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A palavra-chave aqui é todo dom, né? Falar sobre dom. Nesse momento eu estou aqui vou estar preparando uma série de 9 mensagens sobre os dons espirituais. Então é importante você saber sobre dom. Este dom em que eu li aqui, que Tiago fala, Tiago ele era meio irmão de Cristo, ele foi pastor da igreja primitiva e escritor dessa carta, conhecida também, como eu falei antes, Carta Universal, ou alguns chamam Epístola Diversa, né? Então aqui ele fala sobre o dom, esse dom aqui que nós olhamos, existe 3 tipos de dom. Apenas eu pego o básico, é claro que existe mais, mas os 3 dom. Dom natural, que é o dom comum. Esse dom natural você não precisa ser um crente em Cristo Jesus para que ele se manifeste na sua vida. É um dom natural. Por exemplo, você conhece alguém que toca violão e nunca ninguém ensinou, aprendeu sozinho desde criança. Eu tenho alguém na minha família, um genro meu, que ele toca vários instrumentos, né? Vários instrumentos ele toca. Então você deve conhecer pessoas assim que tocam vários instrumentos e nunca tiveram no conservatório, nunca tiveram um professor, porque é uma coisa natural. A pessoa que compõe músicas, por exemplo, muitas pessoas são compositores, mas não conseguem cantar. Eles compõem apenas a letra, mas não compõem a música. Então, eles são compositores, isso é um dom de Deus. Não importa se é um louvor gospel, se é um louvor diferente, né? Música popular brasileira, música pop, qualquer outro tipo de música do gênero. Mas é importante saber que são dons naturais. Deus dá a todas as pessoas, aquelas pessoas que Ele ocasiona desde o ventre da mãe já, com esses dons. Então, esse dom natural. E também tem um segundo dom, que chama os dons, aqui anotei aqui, os dons ministerial. Esse dom ministerial é diferente. Aqui já diz ministerial. Esse dom é aquele dom para liderar as igrejas. Primeiro passo para esse dom, você tem que entregar a sua vida a Cristo, né? Se ainda não entregou, se já entregou, continua sendo fiel a Deus, que no momento certo Deus vai instrumentalizar você, vai capacitar você e fazer de você um obreiro, um grande obreiro na casa dele. Mas os dons ministeriais, eles são específicos, até tenho a referência aqui do livro a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Efésios, capítulo 4, versículo 11, vamos ler o versículo 11 e o 12, que nos fala mais especificamente sobre esses dons. Diz assim, Efésios capítulo 4 e o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. Nós vimos aqui, são 5 dons chamados dons ministeriais, que é para a administração da igreja. Qual o objetivo desses dons? Eu vou ler aqui o versículo 12 que diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, este assunto aqui é um assunto mais voltado para a doutrina, para o meio evangélico. Mas você que, por exemplo, me acompanha aqui no evangélico, você tem que já ir aprendendo isso aqui, porque se Deus tem um plano de salvação na tua vida, meu amigo, logo, logo você vai se render aos pés de Cristo e vai começar a trabalhar na obra de Deus, então você vai entender melhor isso que eu estou falando, esses dons chamados dons ministeriais. Um dia eu vou estar ministrando também sobre esses dons, vamos falar sobre esses 5 dons, que são dons ministeriais. E o outro grupo de dons também chama-se os dons espirituais, conhecido também como dons carismáticos. Está aqui na carta do amado irmão Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim a palavra de Deus: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e outro pelo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10, e a outra a operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de língua,
e a interpretação de línguas. São 9 esses dons, chamados dons carismáticos por alguns, e dons espirituais, que é a mesma coisa. Primeiro passo aqui para esse dom. Esses dons aqui que Deus nos deu através da carta do amado irmão Paulo. Primeiro passo, você, quem não entregou a sua vida a Cristo, deve entregar a sua vida a Jesus Cristo. Primeiro passo é a salvação, né? Depois vem o segundo passo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Esses dons vão se manifestar na sua vida. Primeiro passo, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você, quando aceita Cristo como Senhor pessoal de sua vida, já é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence você de que você é um pecador e leva você à presença de Cristo, e você então entrega a sua vida a Cristo. Agora o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de você, e nós usamos uma linguagem como um selo, né? Um selo da promessa. Só que o batismo com o Espírito Santo é algo mais além, chama-se revestimento de poder. Se você for lá para o livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 1, você vai entender melhor isso que eu estou falando, né? Não vamos falar especificamente sobre o batismo com o Espírito Santo nessa oportunidade, mas outra vez estaremos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então você que já entregou a sua vida a Cristo, ainda que não seja batizado com o Espírito Santo, mas ele já habita dentro de você, ele já está morando dentro de você. Então você tem que manter. Os discípulos, quando caminhavam com Jesus, eles já tinham o Espírito Santo sobre eles. Um dia Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo 2 de Atos aconteceu diferente. O revestimento, eles foram batizados, porque o batismo com o Espírito Santo, a evidência maior de que alguém é batizado com o Espírito Santo, se ele falou em nova língua. Tem que falar nova língua para poder a pessoa então dizer que foi batizado com o Espírito Santo. E as igrejas neopentecostais, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo era só para a antiga aliança, mas não é não. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o ato dos discípulos, o ato do Espírito Santo, o ato da igreja, ele não está concluído. Enquanto a igreja estiver na terra, esse livro de Atos ele vai estar ainda em exercício, porque a igreja do Senhor vai estar aqui. Depois do arrebatamento, sim, vai fechar no cânon sagrado esse livro que é o livro de Atos, que fala sobre o acontecimento. Então, nós quando olhamos para os dons, nós vimos aqui os 3 aspectos do dom. O dom natural, que é o que eu falei no início, vamos esquecer porque não é sobre isso que vamos falar nesse momento. Vamos falar também sobre o dom ministerial, que também não é nesse momento, vamos deixar de lado, e vamos mais para os dons espirituais, que é o terceiro grupo, é o dom carismático. Tá? Então, esse dom carismático aqui, nós podemos observar que isso aqui Deus ele nos dá, e nós precisamos, nessa última hora da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, a gente vê aí tantos tipos de doenças, tantos tipos de enfermidade e a necessidade. Eu quero falar, aqui nós dividimos, os teólogos, não sou eu, os teólogos dividem em 3 grupos os dons, são 9 dons divididos em 3 grupos. O primeiro grupo chama-se os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. O segundo grupo vem os dons de poder, que é o dom de fé, dom de curar e dom de maravilhas. O terceiro e último grupo chama-se dom de elocução. Esse dom envolve o que? Variedade de língua, interpretação de língua e a profecia. São os 3 últimos dons desse grupo. Os comentaristas que nos deixam essa forma para que a gente possa melhor entender. E é muito importante isso aqui. Então, eu vou falar nesta mensagem, 3 mensagens seguidas, uma série de mensagens, essas 3 mensagens sobre o segundo grupo, que seriam os dons de poder. Nós vamos ver sobre esses dons de poder. Então, no dom de poder, o primeiro passo, a regra número 1 para você, meu irmão, que já é batizado com o Espírito Santo, buscar o dom de poder, você tem que buscar em primeiro lugar o dom da fé. Eu já falei sobre fé, eu tenho uma mensagem aí que fala sobre o poder da fé, e você vai entender melhor sobre os conceitos de fé ali. A fé natural e por aí afora. Só que aqui eu quero me centralizar, porque meu tempo é pouco, me centralizar a esse dom de poder, que é uma fé maior. É aquela fé que vai além das barreiras, aquela fé que vai além do obstáculo. Esta é a fé chamada de fé sobrenatural. E esta fé aqui é que abre as portas tanto para os dons de curar como dons de maravilha. Olhando para este ângulo aqui, eu pude me deter hoje, eu quero trazer, porque na antiga aliança havia manifestação de alguns desses dons. Nem todos eles se manifestaram na antiga aliança. Na nova aliança, sim, mas na antiga aliança, muitos deles não há manifestação. Se você ler a Bíblia de Gênesis até Malaquias, não aparece manifestação de nenhum desses dons. Mas aqui eu queria falar sobre o primeiro dom, que é o dom da fé. Nós temos muitos exemplos de pessoas que nem Moisés, quando abriu o mar vermelho ali, foi através do dom da fé. O dom da fé junto com o dom de sinais e maravilha.
né, o Deus disse para ele: o que tu tens na mão, Moisés? Quando o povo de Israel estava ali, o exército de Faraó atrás, ali ele vinha armado, e de repente o Mar Vermelho na frente, e o povo começou a pressionar Moisés. E agora, Moisés, se nos tirasse lá do Egito para morrer aqui? Então Moisés vai até Deus, e Deus pergunta a Moisés: por que clamas a mim? O que tu tens na mão, Moisés? Moisés disse: eu tenho um cajado. Deus disse: então, Moisés, usa o cajado. Então, através da fé, Moisés pegou aquele cajado, e com aquele cajado o Mar Vermelho se abriu, e o povo de Israel passou a pé enxuto. Então, aqui fala de dois dons interessantes. O dom da fé, porque entrou aqui a ação. Ele precisou tocar com aquele cajado na água. E houve também ali o dom da fé e o dom de maravilha, quando o mar se abriu e o povo passou de pé enxuto. Mas o texto que eu peguei hoje está no livro de Josué, no capítulo número 4 de Josué, 4 e 5 de Josué, 3 e 4, melhor dizendo. Nós temos ali um texto muito interessante, que o povo de Israel, após a morte de Moisés, o primeiro grande desafio de Josué era atravessar o Jordão. Só que não havia embarcação para aquele povo todo passar. Só para você ter uma ideia, os homens de guerra, eram mais de 40 mil homens de guerra, homens armados. Você imagina assim a grande população que era, porque nos dias de Moisés, a Bíblia diz que já saiu uma grande multidão, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas. Agora, 40 anos depois, havia se quadriplicado esse número de pessoas. E você observa que agora Josué está ali. A Bíblia diz que o Senhor orientou Josué para que Josué falasse aos sacerdotes, que o sacerdote entrasse na arca. O sacerdote entraria com a arca, pegaria a arca nas suas mãos e entraria no Rio Jordão. Ao entrar no Rio Jordão, quando a água atingisse a borda da arca, o Jordão ia se abrir no meio. Então o sacerdote iria, o povo tinha que ficar em torno de 12 mil côvadas de distância do sacerdote. Mas em seguida o povo desceria. O sacerdote estaria ali se revezando e aquele povo todo ia passar. A Bíblia diz que o inverno era rigoroso ali. A Bíblia diz que o Rio Jordão transbordava pela ribanceira, porque era a época da cega. Mas a Bíblia diz que aqueles sacerdotes saíram com a arca. Se você quiser aprender mais algo sobre a arca, nós já temos alguma coisa que falamos ali na mensagem, quando caiu as muralhas de Jericó. Nós falamos um pouquinho melhor sobre a arca. Esta arca da aliança ela ia sendo conduzida pelo sacerdote quando chegaram no meio do Jordão. A Bíblia diz que fizeram 2 montões de água de um lado e de outro, e ali o povo passou. Durante todo o dia aquele povo atravessou. A Bíblia diz que atravessou de pé enxuto. Não era só homem, não. Era homem, mulher e criança e os animais. Eles atravessaram aquele Jordão a pé enxuto. E a Bíblia diz que Deus orientou a pessoa de Josué, que assim que passasse aquele povo todinho, era para estar os 12 homens, porque o Senhor havia orientado a Josué que pegasse 12 homens, um de cada tribo. E estes homens foram selecionados, os príncipes dessas 12 tribos, a tribo de Azé, de Zebulon, de Naftali, a tribo de Rubens, Simeão e por aí fora. Então eles iam estar ali, quando passasse todo mundo, antes dos sacerdotes que tinham a arca sair, eles tinham que pegar 12 pedras. Ao pegar, cada um pegaria uma pedra e levaria, atravessaria para Gigal, o outro lado, e colocaria essas 12 pedras no meio do arraial. Para que estas pedras? Porque muitas daquelas pessoas que vinham nascer depois, os seus filhos, netos, bisnetos, eles não iam ter visto essa grande maravilha que Deus operou. Mas quando eles olhassem aquelas pedras e perguntassem para que servem essas pedras, então vocês vão dizer que o Senhor abriu o Jordão e nós passamos de pé enxuto. Então nós vimos aqui, através do dom da fé, Josué fez este grande prodígio, esta grande maravilha. Existem milhares de exemplos bíblicos que eu poderia mencionar sobre o poder que existe nesta fé sobrenatural. Vimos o exemplo de Moisés, lá no Mar Vermelho, o exemplo também agora de Josué. Falamos aqui sobre o dom da fé. Nós estamos falando sobre o dom de poder. Em seguida, vamos continuar falando sobre o dom da fé. Mas vamos entrar em uma outra área, vamos falar sobre o dom de curar. Mas é importante, amigo, você acompanhar essas mensagens, que elas são uma sequência. Você vai ver lá no início os dons de poder. Nesse dom de poder, o 1, o 2 e o 3, vai falar sobre esses 3 dons. Vou em seguida continuar e que Deus abençoe você de maneira poderosa.